imperialismo no século XIX. Esse é um assunto muito importante e eu costumo dizer até um pré-requisito para a gente entender a Primeira Guerra, para a gente entender a questão da ascensão do nazifascismo e os problemas gravíssimos que ocorrem ali nas primeiras décadas do século XX. Então, o imperialismo tem raízes e tem consequências nos dias de hoje na maneira como se dividiu politicamente a África, a Ásia, enfim. Então, é um assunto que nos permite ver melhor, entender melhor as questões econômicas, políticas, geopolíticas do mundo atual. Bom, imperialismo a gente pode definir, né, de uma maneira bem simples, como um processo violento de dominação. Existem vários tipos de imperialismo. Existe o imperialismo econômico, existe um imperialismo militar, existe um imperialismo cultural, é uma forma de dominação. Então, em se tratando do imperialismo do século XIX, representa o domínio de vastas áreas do planeta por nações que haviam se industrializado ali em meados do século XIX. Você lembra que a primeira nação oficialmente a se industrializar foi a Inglaterra no século XVIII. No século XIX, essa industrialização se estendeu a outros países e até a outros continentes. Estados Unidos, veja ali o próprio Japão também. Uma característica do sistema capitalista de então é a voracidade, é a violência, é a forma agressiva do capitalismo que se apresenta então. Uma nação, quando se industrializa, precisa de mercado consumidor, precisa de áreas para poder escoar sua produção. Enfim, a competição acirrada gera essa intensa rivalidade. Você imagina, por exemplo, que uma coisa era a Inglaterra ser industrializada no século XVIII. Outra é várias nações ali na Europa estando industrializadas e produzindo, que passam a competir entre si, todas querem vender, ninguém quer comprar. Então, a partir do século XIX, na segunda Revolução Industrial, você tem essa necessidade de adquirir, de conquistar novas áreas onde você possa não só adquirir matéria-prima, mas também obter mercado consumidor. O capitalismo se torna então agressivo, voraz, aquilo que nós vamos chamar de imperialismo. E há então uma onda de colonização do continente africano, que não havia, por exemplo, no colonialismo do século XVI, onde você tem a colonização da América, a gente vai ver isso já já, mas há uma onda de colonização, de ocupação do território africano, do continente africano e de algumas regiões também da Ásia. Então, ali onde ocorre o imperialismo. África e Ásia, com essa colonização nova no século XIX, lembrando que a América já havia sido colonizada no século XVI, ali no finalzinho do século XV, início do século XVI em diante. E aí na América você tem muito mais um imperialismo econômico, agressivo, inglês e norte-americano, do que essa colonização que ocorrerá na África e na Ásia. Bom, os objetivos, como eu disse, são muito claros. Você precisa de mercados consumidores, você precisa de locais que te forneçam matérias-primas nesse novo processo de industrialização. Você precisa de combustíveis, né? Você precisa de ferro, de aço, produzir aço, siderúrgicas, você precisa de metais preciosos. Então, busca dessas colônias também para fornecimento de matérias-primas, para adquirir o que você produz. Veja, não é escravidão, eu preciso que as pessoas recebam para que possam comprar os meus tecidos ou os produtos que, porventura, eu vou vender. Também você tem a necessidade, no momento que a população cresce bastante, de escoar, de transferir esse excedente populacional que causa problemas, que causa revoltas, né? Que vai se manifestar, que vai se politizar. Então você transfere esse excedente populacional para essas áreas colonizadas também. Além disso, você garantiria ali, geopoliticamente, áreas de influência. Você tem uma colônia você não tem no seu país acesso ao Oceano Pacífico, mas você tem uma colônia que te dá acesso ao Oceano Pacífico. Você não tem acesso ao Oceano Atlântico, mas tem uma colônia que te dá acesso ao Oceano Atlântico e assim vai. Ok? Então, em essência, seria isso a definição do que é imperialismo. Aqui
eu deixo claro uma comparação, um quadro comparativo entre o colonialismo que a gente estuda no primeiro ano com o neocolonialismo do século XIX. Então, é muito importante essa tabela aí, sobretudo na forma nova de capitalismo, que passa a ser o capitalismo não mais mercantilista, comercial, lá do século XVI, XVII, mas um capitalismo financeiro, um capitalismo monopolista, voraz, agressivo, onde você tem os trusts, os cartéis, as holdings, os grandes monopólios, entendeu? Então, o mercado passa a engolir, a querer crescer cada vez mais. Então, isso numa associação entre o capital dos banqueiros, entre o capital privado e também os estados. Quando você diz assim, a Inglaterra dominou, também ali, obviamente, o empresário banqueiro inglês. Né? Você também tem aqui justificativas diferentes. Por exemplo, justificativas ideológicas. A gente viu a missão civilizada, ou melhor, a gente viu a teoria do destino manifesto, ou ideologia do destino manifesto, lá nos Estados Unidos. No século XVI, você dizia que estava indo expandir a fé cristã. Então, isso garantia, justificava o domínio das populações indígenas. No século XIX, você vai utilizar ideologias que tentam ganhar um caráter mais racional, mais ligado a uma pseudociência que a gente vai falar agora. Tá? Essas justificativas ideológicas são muito importantes. Porque são essas justificativas que legitimam a dominação, que legitimam a conquista, que não fazem com que você se sinta alguém que roubou terra de alguém ou que matou alguém porque você é ruim. Então você cria um argumento que legitime a tua ação. E aí você tem duas justificativas ideológicas do neocolonialismo. A missão civilizadora do homem branco, que é a ideia de que o homem branco, o europeu, né, o homem civilizado, ele estaria se sacrificando para levar a esses povos primitivos, um conceito bem preconceituoso, estariam se sacrificando para levar a civilização, a luz elétrica, o conforto da vida moderna a esses povos. Então veja, eu estou deixando a minha terra, eu estou deixando a minha vida confortável para me sacrificar no sentido de levar a luz da civilização a esses povos atrasados. Um dos grandes nomes dessa justificativa ideológica chamada de missão civilizadora é o poeta Rudyard Kipling, que com um de seus poemas, muito famoso por sinal, O Fardo do Homem Branco, ele deixa claro essa missão civilizatória. Aqui no trecho do poema do Rudyard Kipling, você vê: assumir o fardo, o peso, o sacrifício do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam servidores de seus cativos. Então, com este poema, com esses escritos, fica claro que as nações imperialistas achavam realmente que estavam indo civilizar esses povos da África e da Ásia, que aos olhos deles viviam nas trevas da ignorância. Além disso, você tem outro nome importante, que é muito importante inclusive para a sociologia, que é o Spencer, Herbert Spencer, né, que desenvolve, ele próprio amigo do Charles Darwin, ele desenvolve aí o que nós vamos chamar de darwinismo social, uma pseudociência onde você tenta levar as ideias de seleção natural e luta pela vida do Darwin para a sociedade. Assim como existe a evolução das espécies, assim como existe a seleção natural e a luta pela vida, assim na sociedade, na vida humana, nas relações sociais, o mais forte deve dominar o mais fraco. Não é problema algum que o mais forte domine o mais fraco. E aí você passa a falar também, legitimar a ideia de que existe raça superior, raça inferior. Você está dando aí uma característica, ou tenta dar uma característica científica a esse racismo que é muito forte no século XIX. Então veja, se usa aí a teoria da evolução, mas entenda que o darwinismo social é uma interpretação sociológica do que vem a ser, na biologia, a teoria da evolução. Ok? Aqui algumas imagens onde a gente vê, né, essa questão da missão civilizadora. Nota aqui como realmente estão se sacrificando esses europeus, né? Ali na Índia, até o cachorro está confortável. Aqui tem um rapaz abanando, né, um indiano. Aqui você está vendo aqui o Tio Sam, né, os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos
né, educando ali, civilizando, né, essas crianças aqui, né, e aqui também você tem, né, ingleses sendo carregados ali em carruagens, em carroças, enfim. Né? Essas imagens mostram esse contraponto. Né? A foto e a ideia parece que não batem. Notem aí também a figura, né, orgulhosa desse europeu aí, cercado desses nativos, dos nativos africanos, dos povos tribais africanos, que causavam um certo estranhamento, um certo exotismo. Bom, também é importante destacar que existe ali um marco importante da dominação da África, que é o que a gente chama de Conferência de Berlim. Berlim, Alemanha. Né? Por volta de 1884, a Alemanha havia se unificado em 1870 e se unificado tardiamente, 1871. Né? Guerra Franco-Prussiana, tu lembra disso, né? E aí se unificou tardiamente. Como se unificou tardiamente, mas já surgiu como Estado moderno, industrializado, não tinha colônias necessárias para escoar suas produções e para justificar o seu desenvolvimento. Então, o que é que os alemães começaram a fazer? Eles exigem que ingleses e franceses façam a redistribuição de suas terras, de suas colônias. E aí foi necessário estabelecer regras oficiais de como deveria ser feita essa partilha, essa divisão da África. Isso vai ser feito, então, nessa Conferência de Berlim. Países imperialistas se reúnem e estabelecem regras de como deveria ser feita essa ocupação. A principal regra aí é o antigo e famoso princípio do uti possidetis. A terra é de quem a ocupa. Então não adianta você dizer que tudo isso aqui é meu. Se você não estiver colonizando, ocupando ali a terra, eu vou e tomo, eu vou e ocupo. Então, usando esse princípio jurídico antigo, os alemães começam, então, a estimular esse processo de competição, de rivalidade, que vai ser, inclusive, um componente da Primeira Guerra, para que os países não tenham apenas um controle nominal dessas regiões, mas que possam realmente efetivar a ocupação com pessoas, colonizando, trazendo pessoas para morar nessas regiões. Então você pega ali o continente africano e você faz ali uma divisão estranha, arbitrária. Note que esse mapa da África é muito estranho, né? Onde você vê as nações europeias ali se dividindo de uma maneira muito voraz, repartindo o território entre eles, como se estivessem numa mesa, um certo geometrismo em algumas fronteiras da África, né, desses territórios, que não são fronteiras naturais. Então, é sempre importante destacar que você pegou povos que tinham rivalidades e que dividiam seu território ali, muitas vezes pela geografia. Aquela árvore, daquela árvore até aquele rio, é a minha terra, né? E aí você reuniu no mesmo espaço, você reuniu diversos povos que originariamente eram inimigos entre si. Então, isso fará com que, no futuro, quando houver a descolonização da África, voltem a ser acirradas essas disputas, essas rivalidades que geram guerras naquele continente. Então, essa divisão europeia foi muito arbitrária, não levou em consideração as diferenças étnicas, as diferenças culturais, religiosas entre os diversos povos africanos. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Bom, feita essa partilha, a gente vai falar agora de algumas, digamos, experiências imperialistas que são mais recorrentes e que o livro, por exemplo, aborda, que são as mais tradicionais. No caso da África, há um caso muito interessante que a gente chama de Guerra dos Boeres, onde hoje é a África do Sul. O sul da África já era conhecido desde a modernidade, a época moderna, pelos europeus. Você lembra que Bartolomeu Dias cruzou o Cabo das Tormentas, chamado de Cabo da Boa Esperança, é o extremo sul do continente africano, né? Então essa região já era conhecida há muito tempo. Por volta do século XVII, essa região começou a ser ocupada por europeus, por holandeses, por alemães, que fugiam de perseguições religiosas, que fugiam da miséria, que fugiam de problemas políticos na Europa. Então, gradativamente, antes mesmo do imperialismo, ali o extremo sul da África começou a ser ocupado por alguns holandeses, alemães, enfim, que foram morar nessa região e se tornaram fazendeiros. Desenvolveram ali, na África do Sul, uma língua própria chamada Afrikaner.
que mescla ali o holandês, que mescla ali o inglês, etc. E no Afrikaner, Boer é o fazendeiro. Esses indivíduos passaram a viver ali muito antes do imperialismo. No século XIX, você já tinha ali a presença de algumas colônias que foram fundadas por esses boeres. E nessas colônias ali, como Transvaal, por exemplo, você tem a descoberta de ouro, muito ouro e muitos diamantes, mas muito diamante mesmo. Bom, a descoberta de ouro e diamantes fez com que os ingleses crescessem os olhos e passassem a querer adquirir o controle dessa região. Veja, é a África Negra, que há algum tempo estava ocupada por colonos europeus, os boeres, que descobriram ouro e diamantes, riquezas. Os ingleses então chegam por ali, fundam algumas colônias, o Cabo, Natal, etc., e começam a querer adquirir, comprar essa região dos boeres, que não querem vender, evidentemente. Então você passa a ter ali na África, coisa estranha, né? Na África, que é negra, você passa a ter uma guerra entre ingleses, brancos, e os boeres, que são brancos, pelo controle dessa região rica em diamantes. É a Guerra dos Boeres. Nessa guerra, que dura ali uns 3 anos, os boeres são derrotados pelos ingleses. Beleza. Entretanto, os ingleses pensam, eu não vou expulsar esses caras porque eles foram muito úteis aqui, eles chegaram aqui, dominaram a maioria negra, enfim, eles podem continuar aqui como fazendeiros, mas quem manda agora sou eu. Então você tem ali, fundada naquela região, no início do século XX, a União Sul-Africana, que vai dar origem posteriormente, nos anos 40, à África do Sul. A gente vai falar da África do Sul e do regime do Apartheid, por exemplo, que é um regime de segregação racial, futuramente. Tá? Mas nesse momento a gente tem uma guerra entre brancos e brancos para controlar as riquezas da África Negra, da África do Sul. Então os ingleses passam a ter o domínio sobre essa região, mas mantém esta elite branca, os boeres ali, vivendo ali. E a tendência é que esse racismo, que esse preconceito acabe crescendo e se institucionalizando na forma do Apartheid, que nós veremos posteriormente em outro assunto, em outro capítulo. Ok? Então, aqui nesse momento, a gente encerra a nossa aula de imperialismo, nessa primeira parte, nesse primeiro início, falando dessa experiência africana no imperialismo. Porém, na próxima aula, nós iremos abordar o imperialismo na Ásia, que tem mais complexidade de casos, e também iremos falar do imperialismo norte-americano. Então, na próxima aula, a gente retoma o nosso assunto. Não perca, até lá!